Olá. Bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Viseu. Mais um ano termina na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Venha nos visitar, estamos na Rua Combatentes da Grande Guerra, número 34 em Viseu. Vamos começar mais um culto ao Nosso Senhor. Esteja conosco neste momento e que Deus nos abençoe. Podemos dar sequência ao nosso tempo de culto. E vamos fazê-lo com uma leitura bíblica que está no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. E podemos ficar de pé para ler estes dois versículos, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de David e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. A palavra que temos é para nós uma palavra de esperança, a certeza de que o nosso Salvador é maravilhoso, conselheiro, é o Deus, mas o Deus forte, Pai da eternidade. E é Ele que nos dá a paz. Ele é o príncipe da paz. O versículo 7 diz que o seu reino não terá fim, ou seja, não haverá um limite de 30, 40 ou 50 anos para o governo, para a autoridade do Senhor Jesus. E diz a parte final do versículo 7, que é o zelo do Senhor dos Exércitos, que fará tudo isto acontecer. E então, a este Deus maravilhoso, a este Deus forte, a este Pai da eternidade, nós louvamos e fazemos com este hino do cantor cristão. Nós vamos cantar que o nosso Rei excelso chegou. Vamos cantar que o Salvador chegou. Vamos, contentes, render-lhe o nosso louvor. Contentes, alegres, porque Ele nos salva, porque Ele nos perdoa, porque Ele nos dá a paz. Vamos louvar ao nosso Deus. Acolha teu
nosso louvor, porque Tu és o Rei excelso, Tu és o Salvador, Tu és o Príncipe da Paz. Nós louvamos-Te porque Tu mereces toda a nossa vida. Nós amamos-Te porque Tu és o único Deus, Tu és o verdadeiro Deus e Tu te revelas a nós. Tu vens ter connosco e nós somos gratos por quem Tu és, por aquilo que Tu fazes, pelo Teu imenso amor, o amor com que tens por nós e que tens revelado todos os dias. E nós louvamos-Te, nós amamos-Te, nós nos entregamos a Ti com toda a alegria, com todo o fervor e com a certeza de que o fazemos da maneira correta, da maneira que Te agrada, porque é assim que Tu queres, que vivamos para Ti. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Ainda de pé, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, agora no capítulo 1, Evangelho de Lucas, capítulo 1, e vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 46 até ao 56. Lucas 1, do versículo 46 ao 56. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Diz o versículo 56 que Maria ficou com ela, Isabel, quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Este texto recorda-nos o cântico de Maria, aquela expressão de louvor que ela teve quando visitou a sua prima e quando percebeu que Deus não era apenas um Deus do passado, mas quando ela reconhece que Deus visita o seu povo e visita a sua vida em particular. E nós hoje estamos dispostos a louvar não a um Deus generalizado, mas ao nosso Deus, ao Deus que vem ter connosco. E é bom nós podermos cantar ao nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus. É o Deus que vem ter connosco e nasceu de uma forma humilde. É o que dizemos entoando este hino no 28 do cantor cristão, Nasceu o Redentor. Seu Filho ao mundo deu.
pouco líamos no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, que o nome do Salvador é maravilhoso. É o Deus forte e é o Pai da eternidade, mas também é chamado o Príncipe da Paz. E Jesus dá-nos paz. Jesus garante-nos que a sua paz não é como a do mundo, mas é uma paz permanente, é uma paz duradoura. E nós vamos entoar este hino antes de escutarmos a mensagem. Nós vamos cantar da paz, do amor, da glória a Deus que os anjos ordenaram que fosse dada. Porque Deus quer bem a cada um de nós. Deus quer-nos bem. Então vamos entoar este hino, Noite de Paz. Antes mesmo de abrirmos as nossas Bíblias, podemos dizer Feliz Natal uns aos outros? Podemos olhar para o lado ou para quem está atrás de nós e desejar um Feliz Natal? Claro, já desejamos à entrada. Irmãos, desejar Feliz Natal é uma alegria. Não é motivo de tristeza, nem é olhar quem falta. Quem não me disse Feliz Natal? A quem eu não disse Feliz Natal? É nós sabermos que Jesus nasceu para que tenhamos paz, para que tenhamos a eternidade. E quero convidar, debaixo desta frase Feliz Natal, então sim, agora abrirmos em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, e vamos ler do versículo 18 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo.
Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Feliz Natal é quando nós olhamos para um Deus que intervém. Feliz Natal não é só chegar ao dia 25 de dezembro e perceber que está frio. Não é só perceber que temos a casa enfeitada, que trocamos os presentes. Espero que já todos tenham trocado. Ninguém esteja a aguardar depois do culto para trocar os presentes. Mas é o tempo que nós tiramos para dizer: Jesus nasceu. E este nascimento enche-nos de alegria, porque é o nascimento do Salvador. Não é o nascimento de uma criança especial, é o nascimento do Salvador. E ao olharmos para este texto, encontramos um homem, José. Um homem que neste momento está aflito. Um homem que está perturbado e que tem um pensamento estranho ou racional, se preferirmos, a passar todos os dias, todos os momentos pela cabeça. O que nós encontramos aqui no versículo 18 é que Maria estava prometida, estava noiva de José e ela estava grávida. Se olharmos para o versículo 19, José, seu marido, apresenta-nos como é que José é dito? Justo, correto, um homem verdadeiro, um homem de palavra, não querendo ele que a má fama, as palavras duras fossem ditas para Maria. Diz-nos o versículo 19 que ele planeou deixá-la secretamente. Só para que possamos compreender este acontecimento, a gravidez de Maria poderia levá-la a um apedrejamento. Ela poderia morrer apedrejada porque teria adulterado. Ela já estava prometida a José e ter-se-á deitado com outro homem. Mas quando José, versículo 19, está a pensar deixar Maria, Deus intervém. E antes de olharmos para o versículo 20, eu queria, irmãos, que nós celebrássemos este Natal como a festa da intervenção de Deus. A festa quando Deus intervém. E não é Deus que intervém lá na vida dos outros, mas é quando Deus intervém na história, na nossa história. Não apenas na vida de José, mas na história de toda a humanidade. Então o versículo 20 chama a atenção dos irmãos. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Então o anjo aparece em sonhos a José com uma mensagem. Não é para confirmar a ideia de ele deixar Maria, não é para confirmar aquilo que ele suspeitava ou que outros poderiam suspeitar, que Maria se tinha envolvido com outro homem, mas versículo 20, não temas receber Maria, tua mulher. José, não tenhas medo. E explica porquê. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Deus às vezes tem enigmas. Deus às vezes traz mensagens enigmáticas. Nós podemos olhar, e estivemos a estudar nas quartas-feiras até novembro, o livro do profeta Amós, e depois aparecem ali analogias, ilustrações, aparecem ali visões que não são claras, não são imediatamente fáceis de compreender, talvez no contexto, e posteriormente Deus explica. Mas aqui, versículo 20, Deus explica claramente. José, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque foi o próprio Espírito que a engravidou. Irmãos, permitam-me fazer uma chega. Nós celebramos o nascimento de Jesus. Celebramos a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Seria bom nós começarmos a parar um pouco neste milagre da concepção. Que coisa diferente, que coisa extraordinária. É que a concepção
de Maria, a gravidez de Maria, é completamente divina. Não tem intervenção de homem algum, é o próprio Espírito Santo que faz com que ela fique grávida. E aqui isto é tremendo, irmãos, para nós podermos perceber que Jesus é 100% homem, mas ele é 100% Deus. O seu pai não é José. O seu pai é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus. É o próprio Deus que permite que Maria fique grávida. E os irmãos perceberão o que vou dizer agora, antes do tempo. Antes do tempo, porque o texto fala aqui, antes dela se juntar com José. Ou seja, antes do casamento se concretizar, ela está grávida pela ação do próprio Deus. Mas eu quero que olhemos aqui. Em primeiro lugar, o anjo tranquiliza, diz a José, não tenhas medo de receber Maria. Depois explica-lhe porquê. Porque ela está grávida pela ação do Espírito Santo. E agora, versículo 21. E dará à luz um filho. E agora, José, esta é para ti. E chamarás o seu nome Jesus. José não só é informado de que a gravidez de Maria é especial, é única, é diferente, é miraculosa, mas também chama José à ação. Ele, José, era o responsável pela educação, pela criação daquele menino, não só pela educação a nível das letras, mas também da profissão que poderia seguir, da roupa, da comida, da saúde, todos os cuidados, mas começa pelo nome. Tu vais chamá-lo, diz-lhe o anjo, Jesus. E a aplicação deste nome tem o seu significado. Jesus diz aqui no versículo 21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa o Senhor salva, o Senhor é a salvação. E aqui José fica informado, através da mensagem do anjo, que ele, José, teria a responsabilidade de aceitar aquele menino como se fosse seu, teria o dever, a responsabilidade de alimentar, de vestir, de calçar o menino, de o ensinar tudo o que ele, José, saberia, mas mais, deveria ele, José, acreditar que aquele menino seria o Salvador. Interessante que nós temos na Bíblia os nomes com um significado, mas também com uma profecia, também com uma revelação da vontade espiritual. E aqui o pai é chamado à ação, a intervir. José, não lhe vais chamar José ao teu filho. Não vais chamar um outro nome bonito, aquele que soa bem, o nome do teu avô, o nome de uma pessoa de referência para ti, mas vais chamar-lhe Jesus, porque o seu nome terá aplicação ao longo da sua vida. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nascimento de Jesus é o resultado da intervenção de Deus. Muitos festejam o Natal como a festa da família. Nós, os crentes em Jesus, celebramos o nascimento do nosso Salvador. Nós celebramos a festa de hoje, que é a intervenção de Deus na história da nossa vida. Na história da redenção, é Deus que toma a iniciativa. Quem falou? O anjo. Quem tomou a palavra foi José? Não, foi o anjo. Foi Deus que enviou o seu mensageiro a dizer: José, não tenhas medo. Mas recebe Maria, depois chama ao menino Jesus. O Natal que hoje celebramos é a concretização do plano de Deus para a nossa vida. Jesus nasceu para nos perdoar. Nós festejamos o nascimento do Salvador. Não festejamos o nascimento de uma criança especial, de uma criança sobredotada, de uma criança muito forte, muito inteligente e que depois ficou ali criança para sempre. Nós celebramos o nascimento do Salvador, aquele versículo 21, que perdoa os nossos pecados. E nós fazemos hoje com grande alegria. Nós cantamos que o Salvador chegou, que o Salvador nasceu, que o Redentor está vivo, porque Ele vive e Ele veio para nos perdoar, para nos dar a salvação. Isto deve motivar-nos. Hoje
quando estivermos em casa, reunidos, recordemos estas palavras do versículo 21 que o anjo dá a José. Em primeiro lugar, não tenhas medo, mas mais, chama-o de Jesus. Diz-nos o versículo 22 que tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Deus faz saber a José que aquele menino que nasceria, ele seria a concretização de uma promessa há muito feita em Israel. Voltamos ao texto de Isaías 7, quando o rei Acaz é confrontado com uma estranha aliança. O reino de Israel junta-se ao reino da Síria para combater Judá. Em condições normais, e aliás, anos antes aconteceu, o reino de Israel convidou o reino de Judá para fazerem guerra aos outros povos. Mas agora eram os irmãos a fazer guerra, juntando-se a um outro povo inimigo, para atacar, para conquistar o território de Judá. E, claro, o rei Acaz ficou assustado, ficou com medo, porque se ele tivesse de lutar contra Israel, poderia até estar numa desvantagem numérica, mas ia à guerra. Mas lutar contra 2 exércitos é complicado. Se fosse ele a potência maior, com mais cavalos, com mais militares, mas ele era a potência menor. Ele era o elo mais fraco. E ele fica com medo. Mas Deus intervém. Novamente, a intervenção de Deus. E envia o profeta para levar uma mensagem de esperança. Uma mensagem de ânimo ao rei, porque Deus o protegeria. E o rei tem de pedir um sinal. O que é que tu queres como prova de que estas palavras se concretizarão? E o rei Acaz acha-se tão pequeno diante de Deus e ele diz, não peço qualquer sinal. Não posso pedir um penhor, uma exigência, uma garantia para que Deus possa intervir, porque eu sei quem Deus é. E então Deus toma a iniciativa e compromete-se em dar-lhe um sinal. Outra vez, a iniciativa de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa de escolher Maria. Foi Deus que tomou a iniciativa de tranquilizar José. E agora Deus tranquiliza o coração do rei Acaz e diz-lhe, a virgem conceberá o que é impossível. Aqui percebemos que para Deus não existem limites e não existe aquela palavra que para nós é muito forte. Impossível. Deus faz as leis da natureza e Ele está acima das leis da natureza. E é Ele que diz que a Virgem conceberá. Não existem limites para Deus, não existem limites à intervenção de Deus, porque foi Deus que criou as limitações humanas, as limitações do tempo. E para Deus não existem limites, porque Ele está acima de tudo. Então a gravidez daquela Virgem, que seria impossível, mas que o profeta transmite, diz ao rei Acaz que é Deus que o fará. E diz mais, aquele menino será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, esta profecia que Acaz ouviu, José fica a saber por intermédio do anjo que estas palavras se irão concretizar no seu filho. José deveria receber o menino, o filho de Maria, como se fosse seu, tratar dele, cuidar dele, educá-lo, amá-lo, chamar o nome de Jesus, que era a responsabilidade do pai, e José deve fazê-lo, mas deve fazê-lo consciente de que aquele menino é o cumprimento de uma profecia há muito aguardada em Israel. Quando Judá foi derrotado, o reino de Judá foi derrotado, foi levado para a Babilónia por Nabucodonosor. Durante aqueles anos, criou-se a ideia do Messias, do Salvador, do Libertador. Aquele que traria de volta Israel, o povo, para a sua terra. Aquele que iria liderar o povo com alegria, mas com força espiritual. Com o passar dos anos, esta expectativa foi ganhando contornos de ansiedade. E agora o anjo tranquiliza José e diz-lhe, o menino é o cumprimento desta profecia. Esta intervenção do anjo é
para tranquilizar. Em primeiro lugar, José fica a saber que Maria não foi leviana. José fica a saber que Deus intervém na história, que intervém na sua vida, mas também fica a saber que Deus conta com ele, com José, para fazer parte da maior mudança da história da humanidade. José ouve e crê que o filho que ele deveria educar é o Salvador. E esta é a alegria que sentimos hoje. Não sendo nós José, não estando nós a viver este momento em que o anjo aparece a cada um de nós, porque aconteceu com José, mas a mensagem é para cada um de nós neste final de tarde. Temos a alegria, temos a tranquilidade, porque temos Salvador. Temos o perdão de Deus. E acreditamos, sabemos que Deus intervém na história. Deus intervém na história da nossa vida. Quando Jesus nasceu, tudo mudou. Nós temos a certeza que nada ficou igual. Nada ficou igual. Nem a contagem dos dias, dos meses e dos anos. Mas temos a certeza que nada ficou igual, porque aquele nascimento marca o início de uma relação completa com Deus. Porquê? Porque Jesus foi à cruz. Porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou. Ele subiu aos céus e Ele garantiu que virá a segunda vez. Então tudo muda, porque a nossa expectativa não é em sermos ricos, em termos uma boa casa e juntar a família na festa da família, mas a nossa expectativa é de que temos Salvador. Temos a certeza de que Deus intervém na nossa vida. E não é apenas uma movimentação celestial, como nós encontramos lá em Lucas, quando os anjos aparecem e começam a cantar. Quando o anjo aparece aqui a José. Mas ela é muito humana, porque como vimos ontem no Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus veio, habitou entre nós e nós vimos a sua glória, como vimos a glória do unigênito do Pai. Este é o maior movimento de Deus, o movimento do perdão. O movimento do perdão para os nossos pecados. O movimento para nos aproximar dele. A iniciativa é de Deus. É Deus que toma a iniciativa e é Deus que nos chama para junto de si. Não fomos nós a reclamar a Deus, está na hora, tens de fazer, tens de nos tranquilizar, tens de nos dar paz, tens de arranjar um Salvador, mas é Deus que vem ter connosco. Então nós alegramo-nos por isto mesmo, porque Jesus nasceu. Alegramo-nos porque Jesus está connosco. Alegramo-nos porque estamos perdoados através de Jesus. Nós alegramo-nos porque Deus nunca falha. Nós alegramo-nos porque a sua promessa é válida, é verdadeira e é eficaz. E isto faz-nos hoje sentir uma grande alegria. Nós adoramos ao Deus vivo. Nós adoramos ao Deus verdadeiro, ao Deus que não falha, ao Deus cuja palavra sempre se concretiza. E este hino que estávamos a entoar, tudo é paz, é para ser vivido na nossa vida. O Senhor Jesus é a nossa paz. O anjo, quando diz a José, aqui no versículo 21, quando ele diz, e dará à luz e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados, é para tranquilizar José. E é para nos tranquilizar. É para podermos viver em paz. É para que tenhamos a certeza de que o nosso Salvador, ele é mesmo eficaz. Não é de vez em quando, ele é eficaz. Emmanuel significa Deus conosco. Nós celebramos a paz que Deus nos dá, porque Deus está connosco. Então eu hoje quero convidar a que todos nós possamos desfrutar da paz que Deus nos dá. E Deus fez isto com o rei Acaz. Fez isto com aquele carpinteiro que seria anónimo se não fosse a intervenção de Deus. Jesus é o Deus conosco e Ele quer dar-nos paz. Quer fazer viver-nos em paz. Nós temos todas as condições para ter paz, porque Jesus é Deus conosco. Temos uma responsabilidade, dizer sim. O Senhor Jesus nunca nos irá forçar a aceitá-lo. Nunca irá obrigar
tens de ter paz. Ele convida. O convite de Jesus é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nós festejamos com alegria a maior dádiva de todas, que é este amor incomparável. Festejamos com alegria a dádiva do perdão. Festejamos com alegria a presença de Deus na nossa vida, entre nós. E vamos fazê-lo entoando um cântico que diz: Jesus, Senhor maravilhoso. Ao entoarmos este cântico, possamos nós sentir a alegria de quem Jesus é, do que Ele é para nós, do que Ele faz na nossa vida. Ele é o Deus conosco e Ele está disposto a dar-nos a paz. Ele é o Salvador. Ele está disposto a perdoar. Nós precisamos de o aceitar. E hoje, com alegria, nós festejamos o perdão que temos, cantando Jesus, Senhor maravilhoso. Podemos ficar de pé para entoar este cântico?
pedir ao pastor Daniel Lopes, que está connosco, que nos possa despedir uma palavra de oração. É verdade. Amém. Tenha a bondade de sentar e ao escutarmos o preslúdio, eu quero convidar a que possamos ficar em oração a sós com o nosso Deus. Individualmente, nós vamos dizer-lhe o quanto amamos, o quanto estamos gratos, o quanto estamos alegres. Enquanto escutarmos o preslúdio, vamos ficar a conversa a sós com o nosso Deus.